que o senhor tá alegando aí? Bom dia, bom dia. O que o senhor tá falando na questão dele? Parte vocês podem rodar nesse mato aqui o que vocês quiserem fazer, mas não acha não, senhor. Por que o senhor acha que não acha? Rapaz, isso aqui é terra de mandinga, isso aqui, ó. São Sebastião é terra de mandinga, esse menino foi vendido. Então esse menino não grita, esse menino não fala, esse menino não chora. Rapaz, só o que tem aí é caçador, só o que tem é juquireiro, mano. E não acharam nada até agora? Não acha, ora, não acha como é que vai fazer? Ó, polícia aí pode virar esse mato de cabeça pra baixo. Esse menino foi vendido, rapaz. Tem alguma pessoa do São Sebastião por trás desse negócio aí. Que tá envolvido, o senhor acredita que tem alguém envolvido aí no povoado? Não pode, como é que tu vai andar num lugar desse aqui sem tu conhecer nada, rapaz? Dentro do povoado, com certeza tem alguma pessoa envolvida aí. Alguém sabe de alguma coisa ali? Alguma munganga, todo tempo tem isso aí. Todo tempo existe. O senhor acha que possivelmente tá até ganhando alguma quantia? É, com certeza. Aí de graça não tá rolando isso aí, não. Você pode acreditar que mas não tá. Mas o senhor acredita, como o senhor acabou de falar, que essas duas crianças foram vendidas? Com certeza, porque não tem como, rapaz. Por um dia que o cara tá ali nesse mato aqui, menino nunca pediu de comer, ninguém nunca topou esses meninos. Só o que tem, que eu tô falando agorinha. É juquireiro, é pescador, é tudo, todo mundo. Como é seu nome? Meu nome é Alderi Santana Rodrigues. Muito obrigado, viu, seu Alderi? Tá aqui, rapaz. O senhor é morador aqui, é? Não, eu sou da Vila da Paz. Ah, veio ajudar. É, veio ajudar nas buscas também. Mas eu tô andando aqui, é uma coisa em vão que eu tô achando que não existe. Aqui, quem fez esse serviço com esses meninos aqui, fez bem feito. Sabe fazer aqui, só Deus. O outro em cima da terra. Por que o senhor acredita que foi bem feito assim, na questão de que assim? Porque não tá achando, anda em si. Se 5 mil homens andarem no mato desse daqui não achar, aí uma mandinga muito bem feita, porque esse cara fez aí pra não achar esses meninos. Porque se eles tivessem perdido, na hora que dá fome, eles gritam, eles choram, tem um vaqueiro, tem um quebrador de coco, tem um juqueiro, tem um caba da roça mesmo e não acha. E se tivesse aqui, já tinha achado, na sua opinião? Rapaz, 600 hectares de terra, o caba roda um monte de mato desse aí, já tinha achado, você. Pois é. Muito obrigado, viu, seu Alderi? Alderi, né? Seu Alderi aqui do bairro Vila da Paz, ele acredita aí, viu, como ele falou, que essas crianças possivelmente foram vendidas. Mas tá aqui a equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, nas buscas ainda por essas duas crianças. E a nossa equipe acompanhando tudo de perto. Que foi botado. Alguém deixou o K1 aqui, na sua opinião? Isso. Não, não é na minha opinião, porque eu sei. Ah, entendi. Foi botado aqui. Só que a pessoa não foi deixar ele mais na frente, porque ficou com medo de encontrar alguém no meio da estrada, e voltou com ele aqui e foi embora. E a pessoa foi embora pra cá, a pessoa veio com ele daqui, ó. Não, não é na minha opinião, porque eu sei. Ah, entendi. Foi botado aqui. Só que a pessoa não foi deixar ele mais na frente, porque ficou com medo de encontrar alguém no meio da estrada, e voltou com ele aqui e foi embora. E a pessoa foi embora pra cá. Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Agora são 16 horas e 5 minutos. Hoje, dia 8 de maio de 2026, sou Elivan Alexandre e você está conosco no nosso canal, Elivan de Olho nos Fatos. Gente, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Forte abraço, muita saudade de vocês esses dias sem fazer live. E a gente vai sentindo, né, saudade, falta de conversar com vocês, dialogar e também falar sobre os casos ainda sem solução, né? Bacabal e também o caso José Arthur. E a gente passou esses dias um pouco meio fora das câmeras, também sem fazer live, sem fazer vídeo. Eu sei que já chegou ao conhecimento de vocês, que meu netinho nasceu, e ele nasceu com um problema, mas graças a Deus já foi feita a cirurgia, já está bem, se recuperando, graças a Deus, e eu quero agradecer pelas orações de todos vocês, tá certo? Que intercederam aí, oraram em favor do meu netinho, Antoni Ravi é o nome dele, tá certo? Ele fez a cirurgia, já foi feita a cirurgia, melhor dizendo, e ele passa bem. Eu espero que em breve ele esteja em casa já. Gente, o assunto de hoje é mais uma vez o caso Bacabal e o caso do menino José Arthur. O caso José Arthur a gente vai falar mais pouco hoje, porque provavelmente amanhã, eu não sei, mas a gente está conversando com o Luiz e também com a Geice para a gente fazer uma live. Porque a situação também não está muito favorável, porque está sem notícias. Essa é a realidade.
Mas o caso Bacabal, a gente sabe que nos últimos dias, nas últimas horas, tem começado a repercutir novamente o assunto sobre as crianças já terem sido encontradas desde o dia em que o Cauã também foi encontrado. O Frank trouxe, né, esses áudios aí de uma pessoa que afirmava com certeza que as crianças teriam sido encontradas, teria sido levada para um abrigo, estaria seguras, protegidas. Aí a gente trouxe aqui também, fez aqui uma live falando sobre o caso, e o Frank também repostou a nossa live, e a gente começou a colocar um pouquinho de pressão para ir para cima para ver se a gente descobriu alguma coisa. Infelizmente, não conseguimos descobrir muitas coisas, mas conseguimos descobrir quem é a pessoa dos áudios, qual a profissão dele, enfim. Essas coisas foram realmente encontradas. E a gente sabe através do Frank, através da Fernanda e também de outros amigos aqui da plataforma que a gente conseguiu, né, descobrir realmente se a pessoa é aquela pessoa que ele mesmo falava que era. Realmente é. Mas, eis a questão. Por que tanto mistério? Por que as crianças, se já forem encontradas, como foi dito, porque ainda não entregaram? E a gente vai estar falando sobre isso agora, a partir desse momento. Mas antes disso, quero mandar aquele forte abraço, como sempre, para nossos amigos e amigas que já estão aí. Ana Márcia Antonelli. Forte abraço, Márcia Antonelli. Deus te abençoe ricamente, com muitas bênçãos dos céus. Gilvânia, boa tarde, Elivan, boa tarde. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou muito cansado, gente. Cansado mesmo. Todos os dias a gente está indo no hospital e é distante daqui, lá em Guarulhos, e a gente pega trânsito e é um negócio sério, mas graças a Deus o importante é que meu netinho está bem. Boa tarde, Elivan, boa tarde, Gilvânia. O pequeno guerreiro está bem, graças a Deus, viu? Obrigado pelas orações. Boa tarde, Elivan. Etienne Silva. Boa tarde, Elivan, boa tarde. Forte abraço, boa tarde. Que Deus abençoe. Jarilene também, Rodrigues está aqui também, já um forte abraço. Bom, gente, o caso Bacabal, agora há pouco, vocês sabem que tem um pastor, não lembro o nome dele, então eu não acompanhei, na realidade, né, o trabalho que ele trouxe, falando também sobre as crianças de Bacabal. Mas ele trouxe aí um vídeo, uma live, sei lá, falando também do assunto que o Frank tinha falado anterior, e logo após também o nosso amigo Abraão também trouxe. E a partir daí, começou a pegar mais, né, começou a repercutir novamente, digamos assim. Tinha parado um pouco, mas agora começou novamente. E as pessoas querem saber se verdadeiramente esses áudios são verdade. E querem saber da nossa opinião, e ligaram para mim, e mandaram mensagem, uma coisa e outra. Livão, o que é que você acha? Você falou e depois você parou. Por quê? Ó, gente, eu falei e eu parei por quê? Tanto eu como o Frank, como a Fernanda, a gente paramos. Porque a gente precisava de mais provas, a gente precisava de mais alguma coisa que viesse nos dar certeza de que realmente as crianças teriam sido encontradas. Ainda ontem alguém me manda uma mensagem, não afirmando, mas mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, Ivan, você percebeu que quando as crianças foram encontradas, olha só, quando as crianças foram encontradas, olha, usou, né, esse termo aqui, quando as crianças foram encontradas, você lembra que os repórteres saíram de onde estavam, eles saíram de onde estavam e foram direto para o hospital, o qual eles sabiam de certeza
de que as crianças estariam indo para lá para ser atendidas e depois levado para casa. E aí eu conversando com essa pessoa, aí a pessoa diz assim, você percebeu que os repórteres ficaram lá na expectativa e de repente as crianças não chegaram? E o que chegou foi simplesmente uma notícia dizendo que eles não tinham sido encontrados, que era um alarme falso. E eu falei, sim. Eu lembro que isso aconteceu. Aí a pessoa foi dizer assim, então, Elivan, a pessoa, não é eu que estou falando, foi a pessoa que disse assim, então, Elivan, foi dito para os repórteres que as crianças tinham sido encontradas e que iriam ser levadas para tal hospital, e enquanto os repórteres se deslocavam para o tal hospital dito pelas pessoas ou pelas autoridades, não levaram as crianças para o hospital de onde eles disseram que iriam estar. E desviaram as crianças para um outro lugar, enquanto os repórteres estavam lá esperando, se organizando, montando, né, suas câmeras, microfones, para fazer a reportagem e receber, né, as crianças. Enquanto isso, as crianças estariam sendo levadas para um outro hospital diferente ou para um outro lugar particular. Bom, aí eu vi e ouvi essa pessoa falando, mas, porém, não pude dizer que realmente isso aconteceu. Por quê, Livan? Porque eu perguntei para essas pessoas qual é a prova, qual é a prova que você tem para que eu possa falar e eu possa mostrar, provar, né? Fazer igual a minha vozinha falava. Ela dizia assim, eu mato a cobra, mostro a cobra morta, mostro o pau que matei a cobra, tudo. Então, quer dizer, eu precisava ouvir isso, mas também eu precisava de um conteúdo de provas que viesse provar que as crianças realmente teriam sido desviadas do hospital indicado para os repórteres. Só que faz sentido, Olivan? Faz, mas eu não tenho provas. Faz sentido? Faz. Que a pessoa disse, né, com estas palavras, olha, Olivan, as crianças foram encontradas, mas eu não posso bater o martelo e dizer que foi, gente. Como é que eu posso bater o martelo e dizer que foi se eu não tenho uma prova viva que as crianças foram encontradas? Mas são relatos. As crianças foram encontradas, foi dito para os repórteres para onde iriam levar as crianças e eles foram para aguardar a chegada das crianças para fazer a reportagem e, por fim, chegou uma outra notícia dizendo que as crianças não teriam sido encontradas, que tinha sido um alarme falso. Enquanto isso, as crianças estariam sendo dirigidas, levadas para outro lugar. Bom, se é verdade, eu não sei. Faz sentido? Faz. Mas se eu não tenho prova, gente. Se Elivan não tem prova, Elivan também não pode afirmar que realmente foi isso que aconteceu. Mas a gente tem relatos de pessoas cravando com todas as letras, com toda a certeza que as crianças tinham sido encontradas. Vocês lembram? Teve pessoas que disseram, é oficial. As crianças foram encontradas, as outras duas crianças foram encontradas no mesmo local em que o Cauã foi encontrado também. Então, mas, enfim, eu não posso bater o martelo porque eu não tenho aqui uma prova viva para mostrar e jogar, dizer, olha, foi encontrada. Mas em relação aos áudios, Olivan, faz muito sentido. Eu disse ontem num vídeo que tem mais, tem mais palavra positiva em relação a ser verdade do que mentiras.
Porque tudo que aquele senhor fala no áudio, nos áudios que foi mandado para o Frank, para a Fernanda, faz sentido. Tudo faz sentido. Só algumas coisas pequenas que eu não consegui, sabe, engolir. Algumas coisas pequenas que eu não consegui engolir. Mas muitas coisas ali fazem muito sentido. Olha quem chegou aqui já. A Sil chegou, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal, caso não for inscrito, estiver ativa o sininho para todos. Obrigado, Sil, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Raivilena, boa tarde, Elivan, aqui de Tocantins. Deus te abençoe sempre, obrigado, forte abraço. Antonelli disse, abraços, melhoras para seu neto, logo com a ajuda de Jeová, Deus, ele sairá do hospital para ficar com a família. Obrigado, Antonelli. Edileuza também já está presente. Boa tarde, meu amigo Elivan, que Deus te abençoe, toda a sua família e seu netinho. Obrigado, Edileuza. Quem mais aqui? Fabi. Gente, daqui a pouco eu vou falar sobre aquela outra questão que eu falei no vídeo, viu? Fica no vídeo aí, fica na live que eu vou falar sobre aquela questão que me falaram também em relação a mãe das crianças, viu? Pois é. Fica aí que eu vou falar, que eu disse que ia trazer depois que apurasse, e eu vou trazer daqui a pouquinho na live. Fica aí, enquanto eu vou lendo os comentários, você vai aí ficando curioso e curiosa para saber o que foi que me mandaram aqui também, né? Boa tarde, Elivan, e a todos. Feliz pelo seu netinho. Obrigado, Fabi. Deus te abençoe. Lindinalva Silva. Boa tarde, Elivan. Eu desejo uma boa notícia sobre essas crianças. Eu também, muito, sabe? Acho que as crianças estão que elas não foram levadas, estão cuidando mesmo, não saíram dali. Deixa eu ver aqui mais. Boa tarde, você de volta, Livan. Obrigado, Sil. Eu estou de volta, um pouco cansado, tá vendo minha cara de cansado aqui? Pois estou muito cansado, mas feliz, muito feliz e grato a Deus e a vocês, tá certo? Boa tarde, Elivan. É complicado esse assunto. Eu não duvido de mais nada nesse mundo, mas como não temos prova, fica o sim pelo não, como se fez aqui em Sergipe. Pois realmente fica o sim pelo não, infelizmente. Eu só sei que tá difícil saber da verdade. Olha, gente, tá difícil saber da verdade? Tá. Isso é fato. Agora, uma das coisas que eu não deixo de bater na tecla é o seguinte. Alguém pode até pensar diferente de mim. Agora, que tem uma pessoa grande aí, tem. Tem uma pessoa muito grande, que está realmente com o pé em cima, sem deixar que a verdade venha à tona, viu? Sem deixar que a verdade venha à tona. Mas uma coisa eu digo para você: não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não seja revelado. Mas hoje ou mais amanhã, a gente vamos saber de uma grande surpresa. Pode ter certeza. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Elivan, o que foi que você soube da Clarice? Olha, gente, estamos 138 pessoas na live. Eu estava esperando completar as 200 aí, mas tanto faz completar 200 como não completar. Para mim, né, é a mesma coisa. Vou trazer aqui o que eu soube e que disse para vocês que queria trazer. Eu disse, eu vou trazer, mas eu quero apurar primeiro para saber se é verdade. Você apurou, Elivan? Apurei. Até onde eu pude apurar.
mas não tive uma resposta que eu queria ter. Mas mesmo assim, eu vou trazer para vocês o que foi que eu soube. Mas é verdade, Elivan? Eu acredito que não, mas vocês são uma equipe, né? A gente trabalha aqui em equipe. Eu não tenho esse canal sozinho. Esse canal é meu e de vocês. Nós trabalhamos juntos. Eu sempre digo, se nós acertar, acertamos juntos. Se errar, erramos juntos. Mas não vou trazer essa notícia como sendo uma notícia verdadeira, porque não consegui apurar as provas que eu queria em relação a isso. E é muito sério. E é muito sério. O problema todinho é que é muito sério. Sem enrolar e sem arrodeio nenhum, me mandaram aqui uma informação e dizendo o seguinte: Elivan, a Clarice foi para a delegacia e a Clarice saiu de lá com uma notícia muito importante para ela, que animou ela, né? Deixou ela muito feliz. E outra coisa, Elivan, aguarde aí e diga para o seu público que aguarde os benefícios que a Clarice vai receber. Eu falei, benefícios? Como assim? E a pessoa disse, a Clarice está prestes a receber uma casa. E eu disse, glória a Deus, que Deus abençoe a Clarice, né? E começou a dizer, vai receber tal benefício assim, assado. E eu falei, mas por quê? Em troca de que a Clarice vai estar recebendo tantos benefícios assim? Porque eu não acreditei. São muitas coisas que a Clarice, segundo essa pessoa, estaria recebendo até o final do ano. Até o final do ano. Iria receber uma casa nova, né? E outros benefícios. E eu falei, em troca de quê? E a pessoa não soube me responder. E eu disse, mas você tem provas? Tem provas que a Clarice vai receber benefícios? E a pessoa disse, você acredita em mim? Eu falei, como é que eu vou acreditar se eu tenho que trazer essa notícia, mas eu não tenho provas para mostrar? Meu público quer provas. Eu preciso de provas. Porque meu canal é sério. Meu canal não é um canal qualquer um que você está aqui jogando fake news e uma coisa e outra. E outra coisa também, é o nome da Clarice, é o nome de uma mãe que está sofrendo sem seus filhos. E eu não posso dizer aqui que a Clarice vai receber benefício, porque segundo, a pessoa não disse com essas palavras, não disse com as palavras. Mas você e que está aí é inteligente, eu também não sou muito bobo, e para um bom entendedor, meia palavra basta. E segundo o que eu pude entender, é que a Clarice estaria recebendo, ou melhor, iria receber benefícios em troca dos seus filhos. E Arivan, você acreditou nisso? Não. Eu não acreditei, gente. É possível acontecer? Sim, hoje em dia, quem é que duvida das coisas, gente? Eu não duvido de mais nada. É como disse a nossa amiga aqui. Eu não duvido de mais nada neste mundo. Só que eu não acredito que ela iria fazer uma coisa dessa. Porque, gente, não tem casa, não tem moto, não tem apartamento, não tem... Enfim, não tem nada neste mundo. Não tem nada neste mundo que tenha o valor de um filho. E no caso dela, 2. No caso dela, 2. Era por isso que eu não queria trazer para vocês essa informação, porque a pessoa não me provou. A pessoa não me provou que a Clarice estaria recebendo benefícios daqui até dezembro, recebendo benefícios, e entre esses benefícios, uma casa, e essa casa estaria recebendo
em nome da prefeitura, mas, porém, não era verdadeiramente a prefeitura que estaria dando. Bom, gente, o que eu disse para essa pessoa, disse, olha, o que eu mais quero é o seguinte, o que eu mais quero é que a Clarice se dê bem, que a Clarice tenha sua casa, que a Clarice tenha sua moto, que a Clarice tenha, sabe, seus benefícios, mas mais do que isso, eu quero mesmo é que ela tenha os seus filhos de volta. Mais do que isso, eu quero que ela tenha os filhos de volta. Entendeu? Mais do que isso, o que eu mais quero é que ela tenha os filhos de volta. E eu fiz essa pergunta. Mas ela vai ter os filhos de volta? E a pessoa disse, como, Elivan? Ela vai ter os filhos de volta se ela vai ter uma casa, se ela vai ter uma moto, se ela vai ter uma coisa, vai ter outra pessoa dizer. Entendeu? Bom, gente, eu, Elivan, não acreditei neste assunto, mas vamos esperar para ver. Porque a pessoa disse para mim, você não acredita, mas espere para ver. Você não acredita, mas espere para ver. Eu simplesmente disse, então vamos esperar. E a pessoa disse assim, você coloca muito a sua mão no fogo pela Clarice, tenha cuidado para não se queimar. E eu fiquei pensando assim, será? Mas mesmo assim, Clarice, se você estiver assistindo essa live, ou se alguém mandar essa live para você, mesmo assim, eu continuo acreditando em você, Clarice. Eu sei que pode ter alguém aí na live que não pensa do mesmo jeito, da mesma forma que eu, e eu respeito. Mas se a Clarice estiver nessa live, ou alguém estiver assistindo essa live, manda para a Clarice, diga que eu, Elivan, de olho dos fatos, continuo acreditando na Clarice, confiando na Clarice. Agora, a partir do dia que eu tiver uma prova que a Clarice realmente não mereça a minha confiança, pois se prepare que eu também vou para cima. Vou para cima. Pode ter certeza. Vou para cima porque eu confio, acredito, abraço. Agora, até o momento em que faz com que eu perder a confiança, a credibilidade, para mim acabou. Então, essa pessoa falou para mim, não me mandou provas, porque eu queria provas vivas para eu colocar aqui. E essa pessoa até hoje não mandou. Né? Inclusive, vou até aqui, inclusive apagou as mensagens, né? Que tinha algumas mensagens que tinha mandado, apagou. Disse que pensou que eu iria acreditar, mas eu disse, você não pediu para aguardar? Então vamos aguardar. Vamos aguardar e ver que até dezembro. Disse que até dezembro, nós estamos no mês de maio. Até dezembro, né? Isso iria acontecer. Né? Bom, eu trouxe para vocês aqui, viu? Trouxe porque eu disse para vocês, tinha muita gente curiosa, ansiosa para saber do que eu tinha recebido, e foi isso. Estou trazendo aqui e estou também afirmando que eu, Elivan, não acreditei que isso vai acontecer. Eu não acreditei que isso vai acontecer. Agora, vocês que estão aí, têm também o direito e a liberdade de pensar o que vocês quiserem pensar, achar. Será que vai realmente acontecer isso? Será que realmente essa pessoa que me mandou essa informação realmente é verdade? Realmente vai mesmo acontecer isso no caso das crianças desaparecidas de Bacabal? Bom, eu não sei. Deixa eu ver as opiniões de vocês aqui. Quem mais está aqui? Vamos ver.
Boa tarde, Deus abençoe com sua família, saúde para seu netinho. É muito bom você de volta com muitas notícias. Obrigado, Altivan Almeida. Altivan Almeida. O próprio Romarinho já afirmou que é mentira, que a polícia está com as crianças. Parem de pensar. Olha, veja bem. Deixa eu ver quem foi aqui, quem mandou. Parem de passar desinformações. Veja bem, gente. O Romarinho, um excelente profissional. O Romarinho, eu tiro o chapéu para ele. Em qualquer um lugar eu tiro o chapéu, porque realmente o cara, ele é um grande profissional. Trabalho excelente. Vai para cima, bate mesmo e não tem medo. Não tem medo. E se eu ver alguém falando do Romarinho, dependendo da situação, eu vou estar do lado do Romarinho e estar defendendo ele. Entendeu? Mas de uma coisa que eu, o Romarinho, você, nós, nos dias que estamos vivendo, não podemos realmente afirmar de uma informação ser positiva ou negativa se nós não temos provas. Então, eu sei que o Romarinho está lá dizendo que não é verdade, não é assim que ele disse lá? E o Romarinho, ele está ali por perto, ele acompanha tudo de perto. Mas o Romarinho também precisa ter em mão uma prova de que não é verdade. Então, se é verdade ou não, eu não sei. Por isso que eu, Elivan, não digo é verdade ou não é verdade, porque eu não tenho prova de nenhum dos lados. Entendeu? Todos nós, seres humanos, somos falhos e sujeitos a errar. Todos nós somos falhos e sujeitos a errar, a se enganar. Entendeu? Eu tenho amigos, né, de um trabalho excelente, que trabalha com muita maestria, de muito respeito, inclusive eu respeito demais. Mas já vi errar feio. Eu já vi errar feio. Porque pensou que era uma coisa, bateu o prego, virou a ponta por outro lado, encerrou dizendo é assim, 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 assado. No final não era. Então, todos nós estamos sujeitos a se enganar, a errar. Né? Pode ser que o Romarinho esteja com a verdade lá, pode ser que ele esteja dizendo que isso não procede, mas lá na frente vai ver que se procede. E aí? Então, por isso que eu acho melhor ficar neutro. Neutro como, Elivan? Nem vou dizer que é verdade, nem também vou dizer que não é. Porque é tanta surpresa, gente, neste mundo do meu Deus. É tanta